Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Nesta manhã de sábado, com o amistoso do Vasco da Gama e vitória cruz-maltina contra a equipe do Boa Vista. O segundo e último amistoso de preparação do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Acabou a mamata, acabou o tempo de folga, acabou o período de preparação. A partir de semana que vem, meu amigo vascaíno, para o Vasco é vida real, é Vasco e Santos, em São Januário, às 6h30 da tarde, Neymar e Coutinho pela estreia do Brasileirão. A gente, é claro, vai falar muito aqui neste Fala Gigante sobre o que rolou nesse jogo treino que aconteceu nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, assim como também trazer muitas outras novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Tem novidades sobre a venda de um mando de campo do Vasco, que vem causando muita polêmica. Vamos falar também sobre o próprio São Januário, que está passando aí por algumas melhorias para a temporada de 2025, a pedido, inclusive, né, da Conmebol, que é a confederação que organiza a Sul-Americana, a Libertadores. Algumas exigências foram feitas e o Vasco está tendo que realizar algumas modificações. A gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante, que é claro, chega aí para você nessa tarde de sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades e informações para você. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, e ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Caso você tenha percebido ou não, hoje pela parte da manhã não tivemos o nosso Acorda Vascão, mas a partir de amanhã tudo voltará normal aqui no nosso canal. Desde o horário dos nossos vídeos até mesmo, né, ao local de gravação. A partir de amanhã acabou esse período de descanso e a gente volta aí também para a vida real. A começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante, falando, é claro, sobre a preparação que hoje rolou pela parte da manhã lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama enfrentou a equipe do Boa Vista, equipe que veio assim, de um campeonato carioca muito instável, né? Boa Vista sempre foi uma equipe que figurou entre os principais clubes, né, do Rio de Janeiro. Eu lembro muito do Boa Vista na minha época, ali dos tempos áureos do Campeonato Carioca, sendo sempre essa equipe que disputava. Talvez hoje, onde a gente olha e vê Volta Redonda, Nova Iguaçu, a gente já viu o Boa Vista nessa situação. Terminou o Campeonato Carioca na 8ª colocação, chegou às semifinais da Taça Rio, mas acabou sendo eliminado. Boa Vista caiu, tá? Para a equipe do Sampaio Correia e acabou não conseguindo chegar à final da Taça Rio. Boa Vista que tem um elenco recheado de jogadores bem conhecidos. O Boa Vista tem, por exemplo, no seu time o zagueiro que passou pelo Vasco da Gama, Anderson Conceição. Tem o Marcos Paulo, que chegou até a ser especulado por aqui. Algumas figuras carimbadas já, principalmente aqui no futebol carioca. O Marcos Paulo, cria do Fluminense. O Anderson Conceição, ex-capitão do Vasco da Gama naquela Série B de 2022. Então, uma equipe que não é uma grande equipe, mas é uma equipe de experiência para dar uma dificuldade ao Vasco nessa manhã de hoje. E acabou levando dificuldade ao nosso Cruz Maltino. O Vasco venceu o jogo pelo placar de 2-1, assim como venceu, né, na semana passada a equipe do Maricá pelo placar de 4-2. Hoje, novamente, a vitória aconteceu. Entretanto, assim como foi na semana passada, onde o Vasco de fato vence o amistoso contra a equipe do Maricá pelo placar de 4-2. Entretanto, quem decide não são os titulares, né? O Vasco contra o Maricá teve um amistoso dividido em 4 tempos de 30 minutos. Os 2 primeiros tempos foi o time titular praticamente. O primeiro tempo se iniciou com o time titular.
No segundo tempo foi um time com algumas modificações, entretanto, sua grande maioria as peças consideradas titulares, e as duas últimas etapas aqueles reservas entrando, né, para dar minutagem. E foi aí que o Vasco da Gama conseguiu ser superior ao Maricá, porque nos dois primeiros tempos, quando havia o time titular em campo, o Vasco saiu perdendo pelo placar de 2-1. E aí quando os reservas entraram em campo, que saíram os gols de Paulinho, saiu o gol do Souza. Então, assim, os reservas deram conta do recado contra o Maricá na semana passada. E hoje, novamente, os reservas deram conta contra o Boa Vista. Porque o Vasco vence, mas não vence com o gol do Verratti, não vence com o gol do Coutinho, não vence com um gol do João Vitor. O Vasco vence com um gol de Payet e um gol de Juan Esforza. Dois jogadores muito criticados, dois atletas que não vêm tendo espaço no time do Fábio Carille. Eu não quero nem muito entrar no mérito se vale ou não dar espaço para eles, se eles merecem ou não. Eu estou falando sobre aquilo que é hoje uma realidade. Juan Esforza e Payet não têm espaço no time do Fábio Carille. E hoje, nitidamente, eu acho que está muito claro, a gente vê um Payet magro. O Dimitri Payet está voltando a emagrecer. Não é nenhuma loucura falar isso. O Vasco, durante essa semana, divulga uma foto do Payet, onde a musculatura da coxa do Dimitri Payet está completamente fibrada. A gente não está aqui para ficar analisando o músculo de ninguém, mas a gente sabe que para a musculatura ficar mais evidente, o percentual de gordura ele tem que estar menor. Então, a partir do momento que o Payet, em uma foto, a gente vê todos os músculos do Dimitri Payet, é porque, o percentual de gordura do francês deve estar baixinho. E a gente vê na fisionomia dele como o Payet está mais magro. Então, talvez, tudo aquilo que vem sendo falado, né? Tudo aquilo que vem sendo questionado, tudo aquilo que vem sendo comentado, o francês não vai renovar. O que o Pedrinho fala em entrevista, o francês só vai renovar se o francês emagrecer. Aí, ó. Se o francês, desempenhar, e para desempenhar automaticamente é necessário emagrecer. Aí, ó. O francês está emagrecendo. Talvez quer desempenhar. E aí eu quero ver se realmente ele desempenhando, ele vai ser colocado no time titular e o contrato será renovado. Eu volto a repetir a minha tese. O Coutinho é craque. O Coutinho é diferente. Mas eu, Lucas, acho que no Vasco, o Payet já jogou muito mais bola do que o Felipe Coutinho. Mas é isso. O Vasco vencendo 2-1 contra a equipe do Boa Vista, com um gol marcado por Juan Esforza e outro gol marcado por Dimitri Payet. Payet merece mais vaga nesse time, vascaíno. Depois da confusão toda durante a semana, o Payet ainda decidiu o jogo pro Vasco no sabadão. Coloque aí nos comentários a sua opinião. Bom, rapaziada, eu venho aqui rapidamente para falar com vocês, dar um recado e pedir um favor. O YouTube, nesse momento, vem dando uma segurada na divulgação do nosso conteúdo, na divulgação dos nossos vídeos. Então, o que eu vou pedir para você que se amarra no nosso canal, curte demais o canal do Gigante Vasco e quer ajudar o nosso trabalho, só larga o dedo aí no like. Deixa o like no vídeo, ajude o compartilhamento e a divulgação deste Acorda Vasco. Olha, deste Fala Gigante, né? Fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Então, ó, só larga o dedo aí no like, larga o dedo no joinha e vamos ajudar aí o crescimento ainda mais do canal do Gigante Vasco. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco. E agora fiquem aí com o restante do conteúdo. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. E com relação ao amistoso de hoje de manhã, é isso. Enquanto os titulares não deram conta, os reservas foram lá. Até a informação que eu tenho, é claro, né, isso vai se confirmar nas próximas horas, muito provavelmente, é que o time titular perdeu o jogo pelo placar de 1-0, e aí os reservas, quando entraram em campo, viraram a partida para 2-1. Então, assim, eu acho que é um ponto importante para o Fábio Carille se atentar. Contra o Maricá, os titulares perderam por 2-1 e os reservas viraram para 4-2. Agora, novamente, contra o Boa Vista, os titulares perdem por 1-0 e os reservas viram para 2-1. Espero que o Fábio Carille tenha se atentado. Que se o time titular está perdendo, o time reserva está ganhando, alguma coisa errada tem nisso daí. Mas, enfim, meu amigo, vamos prosseguir com o vídeo, né? Porque a gente não para. O canal do Gigante não para e o Vasco não para, tá? Domingo que vem já temos esse Vasco da Gama e Santos. O Vasco vem se preparando para a temporada de 2025.
A grande preparação nesse momento está voltada principalmente para a iluminação de São Januário. O jogo contra o Santos irá acontecer nesse próximo domingo, sem ser nesse de amanhã ou outro, às 6h30 da tarde. E já nesse próximo jogo, o Vasco da Gama apresentará em São Januário uma grande melhoria. Uma melhoria na iluminação. Está sendo implementado, tá? Neste momento no nosso caldeirão de São Januário, uma nova iluminação, que não tem como objetivo apenas, de acordo com informações do GE, a uniformização do sistema e adequação do estádio do Vasco às normas da Conmebol, mas sim trazer algo a mais. Por que eu estou dizendo isso? Pois a Conmebol ela exige alguns padrões de estádios para disputar a competição. E a Conmebol exigiu, de fato, uma mudança na iluminação do estádio de São Januário. Mas o que o Vasco vem fazendo hoje, né, dentro do seu estádio, é muito além do que apenas a Conmebol exige. O Vasco da Gama irá instalar dentro do nosso caldeirão equipamentos, de acordo com informações do GE, de última geração, responsáveis de fato por um show de luzes que hoje já se encontra em outras grandes arenas do país. Como, por exemplo, hoje acontece no Newton Santos, né? No ano passado, quando o Botafogo estava naquela campanha bizarra, de boa, do Brasileiro e na Libertadores, após a partida a gente via um lindo show de luzes. A expectativa é que isso também aconteça em São Januário. Informações é que São Januário terá um acréscimo de modernidade, enquanto a grande reforma ainda não foi feita. A empresa contratada pelo Vasco também cuida da iluminação de 6 dos 12 estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 e tem um prazo para concluir as instalações no mais tardar até o próximo dia 30, data da estreia, né, do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro contra o Santos às 6h30. A empresa, meu amigo, se chama Silcom, é uma empresa de Coritiba, responsável hoje pela iluminação da Arena das Dunas, Arena Fonte Nova, Arena Castelão, Arena da Amazônia, Mané Garrincha e a Liga Arena, tá? Da Arena da Baixada. No Rio também hoje eles iluminam o estádio Newton Santos e a Granja Comari, que é o centro de treinamento da seleção brasileira. O investimento do Vasco para essa melhora na iluminação será algo em torno de R$500 mil. Algo, né, meu amigo, que a gente já fala há muito tempo dessa iluminação de São Januário. Foi algo feito, não lembro se na gestão Salgado ou na gestão Campelo, onde nitidamente o Vasco coloca, implementa um padrão de iluminação muito esquisito. É um padrão que na televisão, quando você assiste o jogo, você vê o campo muito iluminado e você vê as arquibancadas completamente apagadas, né? Algo bem feio para quem está assistindo o jogo na televisão. No estádio você não tem muito essa sensação de que tá escuro, mas tá escuro, de fato. Então, a partir já, né, desse próximo domingo contra o Santos na estreia do Brasileirão, a gente vai ver uma outra cara de São Januário, algo com toda certeza muito mais bonito. Bonito para quem está presente, bonito para quem está dentro do... Aliás, para quem está assistindo o jogo, e também bonito para os jogadores, melhor para os atletas, porque esse pedido de mudança na iluminação não é algo que vem apenas da torcida, uma reclamação do torcedor, mas é uma reclamação também dos próprios atletas do Vasco da Gama e da diretoria Cruz Maltina. Então, veremos mudanças, veremos novidades, veremos uma nova cara aí no nosso Caldeirão de São Januário, já nesse próximo dia 30, contra a equipe do Santos pelo Brasileirão. Boa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, para fechar com vocês esse Fala Gigante, falar sobre uma grande polêmica, né? E assim, cara, é bem difícil, é bem complicado, porque talvez essa gestão ela pede, cara. Eu não consigo encontrar uma outra forma de dizer isso que senão exatamente essa palavra. Ela pede. Tem coisas que não são necessárias de se fazer e estão sendo feitas por essa atual diretoria. Como, por exemplo, no ano passado, o Vasco da Gama teve um grande problema relacionado à venda de mando de campo. Por que eu digo isso? Porque durante a gestão da 777 Partners, mandos de campo foram vendidos por parte da empresa norte-americana visando apenas o lucro. E, diante disso, muitas críticas foram colocadas pela gestão do Pedrinho, a antiga gestão do grupo norte-americano. O Vasco, à época, eles venderam a 777 mando de campo contra a equipe do Palmeiras para Brasília, vendeu o mando de campo da partida contra o Fluminense e vendeu mais um mando de campo. À época, essa partida contra o Fluminense, o Vasco acabou conseguindo reverter e levou para o Engenhão, o Newton Santos.
Muitas críticas, porém, foram colocadas, né? A própria gestão do Pedrinho, ela chegou a dizer que a gestão da 777 não confiava no Vasco da Gama e não visava uma melhora no aproveitamento, no desempenho desportivo, por não confiar no Vasco da Gama e visava o lucro. Por isso a venda principalmente do jogo para Brasília contra o Palmeiras, porque internamente, por entender que seria um jogo em que dificilmente o Vasco venceria em São Januário, a venda do mando de campo aconteceu. Porque, tipo, já que a gente vai perder ponto, provavelmente pro Palmeiras, ao invés de levar esse jogo para São Januário, vamos levar para Brasília, porque pelo menos lá a gente vai perder e vai ganhar uma grana. Esse era o pensamento da gestão da 777 e foi muito criticado isso por parte da gestão Pedrinho de forma correta. Todo mundo foi no mesmo barco da atual diretoria para criticar a postura da 777 em vender mando de campos de um clube tão grande como o Vasco. O Vasco ele não vende mando, gente. O Vasco ele joga contra clubes que vendem mando contra ele. O Vasco é um clube que quando joga contra o CRB vai vender mando por saber do tamanho da torcida do Vasco e por saber que ingressos serão vendidos destinados aos torcedores vascaínos. Mas isso hoje está acontecendo com o Vasco da Gama. Por quê? A informação que tivemos é que o Vasco vendeu mando contra o Palmeiras, tá? Um jogo que seria em São Januário, um jogo que iria acontecer dentro da nossa casa. Entretanto, esse mando foi vendido. O jogo que será válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser realizado no Distrito Federal. E é até estranho, porque no ano passado, quando exatamente essa mesma coisa aconteceu, quando a venda de mando de campo para a equipe do Palmeiras já estava destinada, alinhada, feita pela gestão da 777, a diretoria do Pedrinho tentou voltar atrás na venda do mando de campo, mas esbarrou no valor da multa rescisória, que era de R$1 milhão. Agora, nesse momento, a diretoria do Pedrinho vende o mando de campo. Então, assim, eles criticaram uma postura da 777 e estão realizando exatamente a mesma coisa. Qual é o motivo? Qual é o porquê? Quem vai falar? É uma questão que eu acho muito importante de ser comentada aqui. Um absurdo. Terceiro ano seguido que o Vasco abre mão de jogar contra o Palmeiras em São Januário. Foi assim em 2023, foi assim em 2024 e será assim também em 2025. Além dos caras terem, de fato, e tem uma vantagem técnica, eles também terão agora, né? Não uma vantagem, porque o Vasco com toda certeza será a maioria em número de torcedor. Mas o Vasco perde a sua vantagem de jogar em casa, de jogar no seu caldeirão, de jogar em São Januário. Mas, enfim, diretoria aí, vendendo mando de campo, aí hoje o time titular perde, né, para a equipe do Boa Vista, o reserva entra e define. São coisas bem difíceis, de fato, de entender o porquê dessa logística, o porquê dessa postura. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sabadão. Aliás, o primeiro vídeo desse sábado, pois não tivemos o Acorda Vascão. E já já a gente está de volta com Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas!